O terceiro episódio de Meu Querido Nemesis começa com Ban Ju-yeon defendendo a Soo-jang daquele herdeiro folgado que estava pegando nela. Ela fica confusa e pergunta se ele chamou ela mesmo de querida. Ele desconversa e diz que na verdade só perguntou se ela queria ir embora. E quando aquele cara folgado que foi jogado na piscina pergunta quem que era aquela menina para ele saber por que ele foi jogado na água, o Ban Ju-yeon diz que ela é uma funcionária importante na empresa dele. Eles vão embora porque ele diz que vai chover e quando eles já estão no carro, a Soo-jang pergunta como que ele sabia da chuva. Daí ele mostra para ela o relógio inteligente dele. Ela pergunta se ele encontrou um cliente na festa e ele diz que não, e que ele próprio não frequentaria festas daquele tipo. Ela pergunta se já pode ir para casa e ele diz que não. Então ela pergunta como é que ele vai continuar vigiando ela, ou se ele pretende dormir com ela para fazer isso. Eles desconversam e ela diz que nem almoçou, que tá sem energia, que tá morrendo de fome. Ele não acredita até ouvir o estômago dela roncar. Eles vão numa lanchonete e ela pede achocolatado e fica zoando ele de que ele não pode beber em público, mas ele bebe mesmo assim. Então ela vê que eles estão dando uma pelúcia grátis na lanchonete e ele manda ela ir pra casa que ela já tá dispensada. Ela nem espera ele mudar de ideia e já vai embora logo. E ele fala no relógio dele, lá no relógio inteligente dele, que o nível de perigo dela diminuiu porque ela tem bom gosto. Daí a gente vê aquele designer-chefe, o Shin Won, dando algumas dicas pro restaurante da Hajime parar de flopar. Ele pede para ela tirar fotos melhores e diz que nem imaginava que era ela quem fazia as legendas. Ela confessa que gostava de jogos de história e ele diz que ela precisa apenas melhorar as fotos. Ele ensina o jeito certo de tirar essas fotos e quando eles tocam as mãos sem querer, rola aquela química forte entre eles, sabe? Ele pede desculpas e afasta a mão. Só que a Hajime, do nada, pergunta se ele quer dormir com ela. E o pior, ele aceita. Então os dois se beijam e não é um beijinho qualquer, não é um selinho. Senhoras e senhores, é um puta beijo de respeito. Ele dá uma pegada forte nela, ela corresponde e eu fiquei passada. Porque assim, eu não assisto muitos doramas, mas é muito difícil ver um deles onde a mocinha toma iniciativa. Geralmente é o cara que toma iniciativa e demora. A gente tá no terceiro episódio e eles já foram pra cama. Simplesmente o melhor casal secundário que existe. Elite, isso aqui é elite, galera. No dia seguinte, ela acorda na casa dele às 5 da manhã e ele pergunta onde que ela vai tão cedo. E ela diz que vai pescar. Ele vai junto com ela no mercado de peixe e diz que tem um tempo livre antes de ir pro trabalho. Ela diz que é melhor ele não ir porque ela vai na loja dos pais dela. Daí ele fala, tudo bem, porque as pessoas mais velhas adoram ele. E daí ela diz que é melhor não, porque eles querem que ela case de novo a qualquer custo. Daí ele pergunta se ela é divorciada e ela faz uma piadinha se isso faz ele se atrair ainda mais por ela. Ele sorri, mas desconversa e diz que vai embora. Ela nem liga muito pra isso e vai até onde os pais dela estão. Lá ela vê a mãe dela, que já começa a ser uma chata, jogando na cara da filha dela que o casamento dela não durou nem um ano, que o restaurante não tem clientes e já vai fechar também. A mãe dela fica perguntando por que a filha dela nunca consegue manter nada na vida. O pai dela só observa e ela também, que tá fingindo que não tá nem ouvindo. Na empresa, a Soo-jang devolve o vestido que o Ban Ju-yeon deu pra ela na noite passada e ele pergunta se ela mandou lavar. Ela diz que mal usou o vestido e que nem queria ir pra festa. E ele diz que esperava mais vindo dela e que todos da empresa precisam de aulas de etiqueta. Ele vai pra sala e ela fica revoltada que ele chamou ela de mal educada. Sozinho na sala, ele repensa o momento que ela apareceu usando aquele vestido e que ela falou que não combinava com ela. E ele fica todo bobinho lembrando dessa cena. Ela continua indignada, falando mal dele na sala de reuniões com alguns colegas do trabalho, mas ele aparece e ela disfarça. Quando ele chega perto, ela faz um movimento de dar um soco na cabeça dele, mas ele se vira e ela finge que nada estava acontecendo. Eles conversam sobre fechar negócio com uma loja e os dois decidem ao mesmo tempo ir visitar o local, mas os funcionários na sala nem sabiam de nada e se perguntam quando foi que eles entraram em sintonia daquele jeito. O Shin Won fica todo desconcentrado no trabalho pensando na noite que ele teve com a Hajime. Então a gente vê o Ban Ju-yeon e a Soo-jang visitando a loja que eles pretendiam fechar negócio. E eles começam a perguntar um monte de coisa. E daí o Ban Ju-yeon diz que vai avaliar o ambiente sozinho para que ninguém saiba que ele é o chefe, uma coisa desse tipo. Então ele e a Soo-jang vão até uma das lojas que vendem óculos. E tem um cara lá brigando com a atendente porque os óculos dele quebrou e querem mandar arrumar e isso vai demorar. O Ban Ju-yeon interrompe, sendo super escroto, dizendo que o cara não merece os óculos porque ele não entende o que eles realmente significam. Daí a Soo-jang interrompe, tentando atender o cliente e querendo que ele pague por óculos novos. Ela promete um desconto e ele aceita experimentar. Então o Ban Ju-yeon reconhece ele como cantor favorito dele e fica chocado que atendeu ele mal. O cara agradece a Soo-jang e sai. Então ela percebe que ele é o cantor favorito do Ban Ju-yeon e se oferece para pegar um autógrafo e tirar uma foto. Quando ele vai tirar a foto deles, o Ban Ju-yeon dá um zoom na cara do cantor e diz que não tirou foto da Soo-jang porque ele não é fã dela.
Eles saem do lugar conversando um pouco e a Soo-jin aconselha que ele não deixe de aproveitar as coisas que ele gosta só pelo medo de não ser um bom sucessor da avó dele. Ele dá uma resposta para ela, né, e ela tenta se afastar. Mas ele segura ela pelo braço para proteger da água de um chafariz que está perto deles. E daí eles percebem que se formou um arco-íris ali. Ela olha pro arco-íris toda bobinha e ele fica todo bobinho olhando para ela. Então ele decide que vai tentar aproveitar o que ele gosta, pelo menos quando ele estiver junto com ela. No escritório, ele conversa com a ex-assistente da avó dele, dizendo que a Soo-jin não é tão ruim assim, e que na verdade ela é boa no que faz. Ele fica o tempo todo pensando no autógrafo que ela conseguiu, e a assistente da avó dele diz que sabia que ela era o tipo dele, mas não tipo assim, é o tipo de trabalhadora que ele gosta. Enquanto isso, a Soo-jin elogia ele para os colegas de trabalho dela, dizendo que ele é bom no que faz. Ela fica trabalhando até mais tarde e o Ban Ju-yeon encontra ela. Ele diz que ela precisa ir embora logo em vez de trabalhar mais só porque teve que visitar a empresa mais cedo. E antes de ir embora, ele diz para ela ficar com o vestido porque ele não precisa dele e que ficou bonito nela. Ele fica tentando se explicar e ela apenas olhando para ele sem entender nada. Ele chega na casa dele e pretende guardar a caixinha do óculos onde o cantor favorito dele deu o autógrafo ou uma carteira. Eu fiquei na dúvida se era uma carteira ou uma caixinha de óculos. Talvez seja uma carteira. Ele pretende guardar isso no quarto secreto dele. Mas o Shin-won aparece para levar umas marmitas que a mãe dele mandou. Ele fica olhando as fotos do Instagram da Hajime e dando risada. E o Ban Ju-yeon pergunta do que ele tá rindo. Ele pergunta se o Ban Ju-yeon acredita em destino e ele repensa o momento que ele se declarou para Soo-jin no passado. O Ban Ju-yeon pede para ele tomar cuidado porque se apaixonar causa uma dor inexplicável. O Shin-won começa a zombar dele por ele ter se lembrado daquele primeiro amor e eles começam a brigar, meio que brincando, enfim. No dia seguinte, a Soo-jin fica olhando o vestido que ela ganhou e fica toda bobinha por ele ter dito que era bonito. O Ban Ju-yeon manda uma mensagem para Hajin, então ele ainda mantém contato com o pessoal do jogo e fica sabendo que ela tá respondendo muito pouco porque ela abriu um novo negócio. Daí ele pergunta o que é o negócio que ela abriu. Ele chega em casa e vai pro quarto secreto dele. Ele começa a limpar o lugar lá para receber uma nova encomenda. Ele se lembra do que a Soo-jin disse sobre sentir inveja dele por ter uma paixão por algo. Lá naquela conversa, quando ela disse que ele deveria aproveitar tudo que gostava. Então a gente vê a Hajin recebendo um monte de encomendas e a Soo-jin aparece sem avisar, pega ela no flagra com aquelas coisas. E daí ela vê que é tudo presente do Ban Ju-yeon. Só que ela não sabe que é o Ban Ju-yeon, ela vê assinado como Dragão Negro. A Soo-jin fica chocada que eles ainda conversam e manda a amiga dela vender tudo em vez de jogar fora. No dia seguinte, ela e o Ban Ju-yeon chegam mais cedo no trabalho e ela fica impressionada com o relógio dele e fica segurando o braço dele enquanto vê todas as funções do relógio. Então ele fica nervoso e pergunta quanto tempo ela ainda vai ficar olhando, até que o elevador abre e a ex-assistente da avó dele aparece. A Soo-jin fica nervosa de estar segurando o braço dele e empurra ele contra a parede do elevador antes de sair correndo. Quando eles estão chegando perto do escritório dele, eles acham um brinquedo no chão que é uma cápsula bonitinha. E a ex-assistente da avó dele pergunta se alguém tem filho, porque aquele brinquedo é o favorito do filho dela. E o Ban Ju-yeon reconhece como um dos brinquedos que ele coleciona. Ele corre para casa para ver se é o mesmo brinquedo e ele vê que justamente aquele está faltando. Ele fica em pânico e deve ter tido até uma queda de pressão, porque ele cai sentado, assim, chocado, pálido. E daí ele se lembra daquele dia no passado, quando ele encontrou a Soo-jin pela primeira vez, e que quando ele chegou em casa, a avó dele estava esperando e quis saber onde que ele estava indo com aquela roupa. Quando ele chama ela de avó, ela bate na cara dele e pergunta se ele está querendo substituir o filho dela. Ela diz que o filho dela morreu por causa dele, por culpa das bobagens dele, e ele pede desculpa e até se ajoelha, mas ela joga ele no chão. Os seguranças aparecem com um monte dos brinquedos dele e ela diz que ela não tem um neto como ele e manda jogar tudo fora. Eles botam ele pra fora da casa e queimam todos os brinquedos dele. Um brinquedo em especial foi dado pelos pais dele no dia do acidente e ele se desespera de ver que eles estão pegando aquele brinquedo. Mas não adianta nada ele gritar e chorar porque eles jogam tudo fora, bota fogo. No presente, ele percebe que o brinquedo dele caiu embaixo de alguma estante, alguma coisa, e o que o da empresa não é dele. E daí ele fica aliviado. Quando ele volta para a empresa, ele vê que os colegas de trabalho e a Soo-jin estão dando risada de quem coleciona essas coisas. Quando ela vai na sala dele, ele pede o vestido de volta e fica puto da vida. Ela já tinha até anunciado o vestido na internet e tenta pedir de volta para quem comprou, mas a pessoa bloqueia ela e não vai devolver. A encomenda do Ban Ju-yeon chega, ele liga o aparelho que é cheio de luzes e mal funciona e já desliga tudo. Ele então procura quem possa consertar e acha a loja do pai da Soo-jin. Quando ele avisa que vai pagar 5 vezes mais pela distância que eles vão ter que ir para poder arrumar, ela decide ir no lugar do pai dela. Quando ela chega, ela vê que está sendo gravada e pergunta por que tanta rigidez. Ela manda uma mensagem dizendo que chegou e ele vê com uma mulher e liga para xingar. E ela diz que é filha do dono e ele acha a voz dela familiar.
Ela observa ao redor e encontra o autógrafo que o cantor favorito do Ban Ju-hyun deu pra ela, então ela sabe que a casa é dele. Ele corre desesperado para evitar que ela entre, mas o episódio termina com ela entrando no quarto secreto dele. Enfim, o que você tá achando dessa série? Se você curtiu esse episódio, me segue, curte esse vídeo e eu te vejo no próximo episódio.